você a colocar-se em pé, abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versos 1 a 6. Segunda Coríntios 3, 1 a 6. Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que devemos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Oremos. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, mais uma vez, por estarmos na casa do Senhor, reunidos em Teu nome. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, e obrigado por Tua palavra que será ministrada neste momento, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado, que nós possamos sair daqui verdadeiramente, ó Pai, alimentados, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor não me permite, ó Pai, ir além e nem ficar aquém daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Então, usa-me em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queremos sentar? Alguém já disse com muita propriedade que a única Bíblia que muitos lerão é a sua própria vida. E é verdade. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não gosta de ler e muito menos a Bíblia. Nós temos por costume dizer que a Bíblia é o manual da vida, né? E nós não temos esse bom costume de ler manuais, não é verdade? Você, ao adquirir um produto novo, a primeira coisa que você faz é ler todo o manual para depois você ligá-lo? Se sim, você é exceção, uma raríssima exceção. Tudo que nós fazemos é, ao comprarmos um aparelho, nós já abrimos, já colocamos na tomada, se tem que colocar na tomada, se não funciona a gente vê o que dá, se não deu nada, aí sim é que nós vamos então para o manual ver o que é que está acontecendo. Trabalhei em uma loja e naquela época ainda estava em alta a questão desses aparelhos de som com CD, e esses aparelhos geralmente são bivolts e eles sempre vêm com a chavinha 220, né? O que é comum para vocês aqui, né? E não é para nós. Hoje mesmo quase queimei a minha impressora, né? Eu trouxe uma impressora e coloquei lá. O meu filho disse que estava cheirando feijoada. Eu estava tomando banho, minha esposa estava lá cheirando feijoada, filho. Aí passou um tempinho, ela viu, é a impressora que estava cheirando feijoada, né? Não imprimiu feijoada e não estragou, graças a Deus. Eu não liguei, eu só coloquei na tomada e não a usei. Então acho que ela só foi aquecendo e ainda em tempo foi possível, né? Então o que acontecia? As pessoas compravam um aparelhinho de som, levavam para casa felizes da vida para ouvir sua música, e ao colocar algum CD lá dentro, sabe o que acontecia? Não rodava, mas sintonizava em alguma rádio, funcionava. Para eles já era certo, estava com defeito, acabou de comprar um aparelho e estava com defeito. Voltava lá na loja, muitos indignados, né? Outros até mesmo com falta de educação, que comprou aquilo novo, já não funciona, e logo questionava: você mudou a chavinha de 220 para 110? Que chavinha? Aí pegava só, abria ali no compartimento onde colocava as pilhas também, você coloca aqui, tá? Pegava um CD, tá vendo? Tá funcionando direitinho. Tá. Ficava sem graça, né? Se tivesse pelo menos lido o manual, porque já vem ali na página inicial dizendo essa instrução. Mas as pessoas se estressam, têm prejuízo, isso e aquilo outro. Por quê? Porque não leem o manual.
E não é diferente conosco, seres humanos, e até mesmo salvos, lamentavelmente, para nossa tristeza, não tem lido, não tem estudado o manual da vida, e assim tem muitos prejuízos, muitas dores de cabeça. Por quê? Não está lendo o manual. Outras vezes, lê o manual, mas não segue. O que adianta se está lá, está escrito no manual, mas você quer fazer a sua maneira? Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, nós como filhos de Deus, nós devemos ser a carta de Cristo, como nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Como as pessoas não têm costume de ler a Bíblia, elas irão observar a sua vida. Nós podemos dar graças a Deus e louvá-lo por esta igreja que exalta e procura sempre colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. A palavra de Deus diz, em Salmo 138, versículo 2, que Deus engrandeceu a tua palavra acima do seu próprio nome. Então, a palavra de Deus deve ser a autoridade máxima em nossas vidas. Nós vivemos, pastor Ricardo falou isso ainda quinta-feira, na quinta-feira, né? Nós vivemos um tempo de relativismo. Depende, ou, né, a frase mais dita que pastor ouve, ele mencionou isso, não só ele que ouve isso. Tem nada a ver, pastor, tem nada a ver. A palavra de Deus diz, e ela é a autoridade máxima em nossas vidas, e nós devemos observar. Mas apenas conhecer a palavra de Deus não é bastante. A palavra de Deus não é um livro místico, como muitos acreditam. Nas nossas, lá pelo menos, você vai em muitas casas e tem uma Bíblia, às vezes uma Bíblia enorme, né? Precisa até de um carrinho de mão para carregar a Bíblia, e está lá aberta na estante, na sala de alguma casa, no Salmo 91, é um salmo bonito, lógico que é bonito mesmo, concordo plenamente, mas sabe o que vai acontecer você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91? Vai encher de poeira, nada mais que isso, não muda nada. A Bíblia não é um livro místico, não, um livro supersticioso. Sabe o que acontece se você dormir, usar a Bíblia de travesseiro, ali, né, descansando a noite inteira com a cabeça na palavra de Deus? Sabe o que vai acontecer? Nada. Não é um livro místico. Se você não ler, estudar, memorizar e, principalmente, praticar a palavra de Deus, nada vai mudar na sua vida. Você não vai colher as promessas, você não vai colher os frutos que ela promete. Então, conhecer a palavra de Deus não é o bastante, e não faz com que a palavra de Deus tenha efeito e haja na sua vida. Quais são algumas provas dos efeitos da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz? É preciso viver a palavra de Deus, e são as nossas vidas, o nosso testemunho que diz se vivemos a palavra de Deus ou não, não suas palavras. As suas palavras não têm valor para dizer, não, eu vivo a palavra de Deus. Muda o quê? Custa o quê dizer que eu vivo a palavra de Deus, eu pratico a palavra de Deus? Muitos cristãos não entendem que mais do que falar de Jesus é necessário viver. Não só falar, é necessário viver. Você pode falar de Jesus, você pode orar pela salvação de um parente, de alguém especial, que você deseja muito que seja salvo. Mas sabe uma coisa que pode estar impedindo a salvação de seus familiares, de seus conhecidos? Pode ser você mesmo, o empecilho disso, o que esteja impedindo que as pessoas sejam salvas. Sabe como? Porque essa pessoa está olhando para você, para a sua vida, e talvez ela não esteja vendo Jesus Cristo. Talvez ela não está vendo Jesus Cristo na sua vida. Como é que você espera que alguém creia naquilo que você mesmo duvida? Agora você diz, pastor, eu não duvido de Jesus. Você fala como se Cristo fosse verdade, mas vive como se Ele não existisse na sua vida, como se Ele não fosse real. Os perdidos têm o testemunho de Deus, eles têm a palavra escrita de Deus, o testemunho de Cristo, e não só a palavra escrita de Deus, mas também o testemunho vivo da palavra de Deus, do Verbo que se fez carne. O mundo tem como testemunha a vida de Cristo, mas ainda assim eles precisam de uma coisa. Ainda mencionei isso pela manhã, você se lembra da história de Filipe e Eunuco de Atos capítulo 8, de Cornélio em Atos capítulo 10? Eles precisavam de
Alguém. O eunuco tinha a palavra de Deus, ele lia sobre Jesus, porém ainda faltava algo para ele realmente ser salvo, ele ter o entendimento correto e ser salvo. Faltava quem? Filipe. Faltava Filipe. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Mas, para que a carta seja conhecida e lida, como diz o verso 2, 2 Coríntios 3:2, nós lemos, diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Você é a carta de Cristo. Mas para a carta ser lida, a primeira coisa, ela precisa ser aberta. Não há como ler a carta selada. Ela precisa ser aberta. Não há como ler se ela estiver fechada. Há um ditado que as pessoas dizem quando não tem nada para esconder, que elas dizem o quê? Minha vida é um livro aberto. É um livro aberto. E isso nos diz que, primeiramente, nós precisamos viver uma vida de tal forma com que as pessoas à nossa volta logo percebam quem somos nós. Isto é, somos cristãos. Para as pessoas perceberem que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um compromisso com Ele, não há necessidade de você vestir uma camisa com os dizeres: sou filho de Deus, e você? Com alguns versículos. Não que isso seja errado, mas não deve haver essa necessidade para as pessoas perceberem já, de imediato, que você tem um compromisso com Cristo. Vou lhe dar um teste da carta aberta. Nós devemos ser uma carta, mas uma carta aberta. Um bom teste para saber se você tem sido uma carta aberta ou não, está ligado ao tempo que as pessoas à sua volta demoram para descobrir que você é um cristão. Isto é, se elas já descobriram isto. Todo mundo à sua volta, todo mundo na sua vizinhança, sabe que você é um cristão, que você é filho de Deus? Sabem? Sabe por que elas não sabem ou demoram a saber que você é um cristão quando isso acontece? É porque você tem sido uma carta fechada de Cristo. O mundo deve notar que você é um cristão no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de tratar as pessoas. Logo, isso deve ser perceptível aos olhos daqueles que nos cercam, de que você é diferente. Você é muito diferente. Será que você é desse planeta? O motivo pelo qual o mundo não tem o conhecido como um cristão é que se você se veste como o mundo, fala como o mundo, age como o mundo, trata as pessoas do mundo como se fosse do mundo, elas nunca perceberão. A Bíblia nos chama a negar a nós mesmos. Jesus Cristo resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus e ao próximo. E se eu penso no próximo, eu não penso em mim mesmo. Mas basta alguém me chatear, me ofender, me ferir, pisar no meu calcanhar, e eu coloco toda a minha carnalidade para fora, e eu provo aquela pessoa, como diziam, né? Eu não levo desaforo para casa não. Se eu tenho que falar, eu falo mesmo, né? Eu não levo desaforo para casa não. Onde tem isso na Bíblia? A Bíblia diz que é para nós considerarmos aos outros superiores a nós mesmos. Não, mas fulano não tem direito de me tratar assim. Não tem direito por quê? O que é que nós merecemos? Mas quem que pensa com quem está falando também? Quem que pensa que ele é? Eu também sou filho de Deus. E como filho de Deus, você deve considerar os outros superiores a si mesmo. Se nós tivermos isso em nossas mentes, que o meu próximo é superior a mim mesmo, eu nunca vou ficar chateado com ele, com o tratamento que ele me der. Porque afinal, ele é superior que a mim. E é isso que a Bíblia quer de nós. Que nós sejamos servos, que nós sejamos escravos uns dos outros. Mas nós queremos os nossos direitos. Nós queremos, eu também, né, não sou de pedra, eu também tenho sentimento. E são todos pensamentos racionais e meramente carnais. Não são pensamentos bíblicos. Então as pessoas devem ver Cristo da forma como nós a tratamos.
mesmo quando elas nos subjugam. E aí mesmo que nós devemos mostrar que somos como Cristo. Quando vedaram os olhos de Cristo, esbofeteavam a Cristo, e perguntando se tu és o Cristo, então profetiza, quem foi que te bateu? O que Cristo fez? Ficou calado. Se tu és Cristo, se tu és Deus, desce da cruz e salva a ti e a mim mesmo. Foi o desafio de um dos malfeitores. E a população lá embaixo também já havia feito esse desafio. Se tu és o Cristo, desce da cruz. E o que Jesus Cristo fez? Permaneceu calado, cumprindo aquilo que era da vontade de Deus. É isso que nós precisamos, amados, como cristãos. Quando você convive muito tempo perto de alguém, você pega os costumes e manias dessa pessoa e fica parecido com ela, sem você perceber, sem você querer. As pessoas, nós vamos nos moldando uns com os outros. E este é o motivo pelo qual o mundo não o vê como cristão, mas sim como deles, pois você se parece com o mundo. Pois você tem passado mais tempo diante do mundo do que na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é somente quando você ora ou quando você vem à igreja. Você deveria estar todo o tempo na presença de Deus. Se você precisa ser uma carta aberta, para você ser uma carta aberta, é viver na presença de Deus. Em Filipenses, convido você a abrir sua Bíblia, pode deixar marcado aí em 2 Coríntios, nós ainda voltaremos aqui algumas vezes, mas lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz vos será convosco. No verso 9, o apóstolo Paulo define bem qual deveria ser nossa postura do cristão diante da palavra de Deus. É o testemunho colocado em prática. Ele diz: o que aprendeste, recebeste, ouviste, vistes, isso fazei. Isso fazei. Há um testemunho que fala mais alto do que a boca. Alguém disse o seguinte: o que você faz soa tão alto que não posso ouvir o que diz. E é verdade. Nós pregamos mais com a nossa própria vida do que aquilo que nós falamos. O que você faz soa tão alto que não posso ouvir o que diz. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. É dessa forma que você vai abrir a sua carta, a carta de Deus escrita no seu coração a este mundo perdido. E depois de abrir a carta, ou seja, de fazer com que as pessoas saibam que você é um cristão, ainda faltarão mais 2 pontos. A carta, além de aberta, ela precisa ser legível. Graças a Deus hoje, pela era digital, isso ficou mais fácil, Mas quando as cartas eram escritas à mão, você recebia algumas cartas, e será, o que é que quis dizer aqui? Quando você faz alguma anotação, só você para ler depois? Depois de 5 minutos, nem você não sabe mais, O que será que eu escrevi aqui? Você já escreveu alguma coisa e falou assim, mas o que eu anotei aqui? Não estou entendendo o que eu anotei aqui. Eu anotei alguma coisa, agora... Então, uma carta, ela precisa ser legível, além de aberta, ela precisa ser legível. 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, neste ponto, vemos que não basta que a carta seja aberta, ela deve ser legível. O que adianta receber uma carta de alguém muito importante para você se as letras não forem legíveis? Qual será o proveito dessa carta? Nenhum. Da mesma forma, um cristão de aparência não tem proveito para Deus. Muito pelo contrário, ele traz prejuízo.
Um cristão que vive de aparência não tem proveito para Deus, nem para os perdidos que precisam de Cristo. A carta aberta fala do modo como as pessoas veem sua vida no exterior, a sua aparência. Fala da primeira impressão que as pessoas têm de você. A carta legível é o interior da carta e fala de quem você é no seu íntimo. Fala do que há no seu coração, ou seja, de quem habita nele. O que é que está dentro do seu coração? Se eu encher esse copo aqui, eu peguei esse aqui mesmo para não ter o perigo de ter uma ilustração real. Se esse copo está cheio até a borda, e eu começo a andar com esse copo, o que pode derramar desse copo? Água. E o que mais? Por que água? Porque ele está cheio de quê? De água. Tem jeito de derramar suco? Não. Tem jeito de derramar Coca-Cola? Não. Ele só derrama água. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Sabe quando você e eu diz assim, não, perdão, não queria ter dito aquilo. E é real, muitas vezes a gente não queria ter dito, mas nós dissemos. Sabe por quê? Porque o nosso coração estava cheio daquilo. Ainda que você não queria dizer aquelas palavras, mas foi o que você disse, é porque seu coração está cheio. É o que a Bíblia diz, não é pensamento meu. A boca fala do que o coração está cheio. Então muitas vezes damos um mau testemunho por aquilo que sai da nossa boca. Sabe por quê? O nosso coração está cheio de coisas ruins. É dali que vem tudo. Ah, mas eu não queria, você me perdoa. Sim, perdoa, tudo bem, não tem problema. Mas fato é que o seu coração está cheio daquilo. Você precisa tratar o seu coração. Muitas vezes a gente quer frear a boca, mas nós não estamos cortando o mal pela raiz. É necessário tratar o coração. Se você quer que derrama coisas boas do seu coração, você precisa encher de coisas boas. E naturalmente vai sair da sua boca coisas boas. Caso contrário, você vai estar sempre pecando, ofendendo, se envolvendo em problemas. Sabe por quê? O seu interior está com problemas. Uma carta legível é o interior da carta. Uma carta legível vai além da sua aparência de cristão. Até porque hoje a maioria dos cristãos apenas se vestem, falam e agem como cristãos. Só isso, mas o interior não. No seu interior não são aquilo que aparentam ser. Então como é que eu vou saber se a minha carta é legível? Será que a mesma pessoa que está aqui hoje à noite é a mesma pessoa que está lá fora antes de entrar por essa porta? Você que está aqui hoje à noite é você mesmo? Olha que pessoas maravilhosas. Não tem ninguém aqui discutindo, não tem ninguém aqui brigando. Você é o que você é, o que você é aqui agora, sentado neste culto. Você é essa mesma pessoa lá fora? Ou você é aquela pessoa que veio brigando com a esposa, ou a esposa que veio brigando com o marido, os filhos brigando com o outro, e não, você que atrasa, eu já falei que não quero chegar na igreja atrasado. Aí chegou na igreja. Mãozinho do lado. Entra. E é incrível como a gente consegue, quando nós queremos, nós conseguimos controlar os nossos sentimentos. Quando a gente quer, a gente controla. Sabe por quê? Com o cônjuge, você não controla. Você põe para fora o que você quer falar porque também você tem razão, porque se eu não falar também nunca vai descobrir como é que nós vamos ajustar o nosso casamento, e vai fala, e vem nervoso, e o outro fica nervoso, mas quando chega na igreja, boa noite, irmão, como você está? Ótimo, tô firme, irmão. Então, aí você fala, você dá boa noite, e você canta, e você está feliz, e é incrível como acaba o culto, entra dentro do carro, começa tudo de novo e no lugar onde parou. A briga estava ali, você deu uma pausa e continua a briga no mesmo lugar. Como é que você consegue fazer isso? Você consegue controlar os seus sentimentos quando você quer. Você estava brigando em casa e está aquela coiseira, alguém toca o interfone. Quem é? Pastor Ricardo. Quando o pastor toca na casa do membro sem avisar, né?
E geralmente o pastor não avisa mesmo. Estou indo na sua casa. Não, já chega lá. Demora assim, de meia hora, 1h30, para os irmãos abrir a porta. E você só escuta. Né? E aquela coisa, e pessoal tocando de roupa, e gente batendo na porta, gente correndo para o banheiro, né? E de repente chega todo mundo vestido bonitinho, sorriso no rosto. Ô pastor, vamos lá, chega para cá, vamos tomar um café. Todo mundo santo. Você é o que você é perante o seu pastor, perante os irmãos. Você tem que ser uma carta legível, você tem que ser uma pessoa autêntica, um filho de Deus em qualquer lugar, luz em qualquer lugar, sal da terra em qualquer lugar. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos, porque quando a gente quer, a gente consegue. Você pode estar nervoso do jeito que for, se o seu telefone toca e é uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, que é outra pessoa, o que você faz? Você se reconstrói em segundos ou milésimo de segundos e atende o telefone. Alô? Pois não? Meu nome é Anderson. Ah, não, tudo bem. Não. Desligou o telefone. Por quê? Porque quando você quer, você consegue negar a si mesmo. Você consegue dizer não para si. Então, meus amados, nós precisamos ser uma carta legível. Será que a mesma pessoa que está aqui hoje à noite é a mesma que vai estar no trabalho amanhã, na escola, onde quer que você esteja? A carta legível é aquela que é escrita pelo Espírito Santo no seu coração. Você só deve ter uma aparência de cristão. Não só ter uma aparência de cristão, mas sim ter Cristo no seu coração. O Senhor Jesus e as suas palavras devem ser o seu maior tesouro. Qual a importância de dar um bom testemunho? Porque o mundo está observando. Queira ou não adianta a gente querer, não, eu também não sou perfeito, né? Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, e arrumar um tanto de justificativas que não são justificativas legítimas. O mundo nos observa, é por isso que nós somos luz, é por isso que a palavra de Deus nos compara à luz. Uma luz, ela é observada. Você deve estar pronto, seja para sofrer e agradar a Deus, ou seja para testificar da esperança que temos. Conclusão, o resultado de uma carta legível. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Deixa 2 a Coríntios aí aberto e vai lá em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. As pessoas sempre vão nos apedrejar, as pessoas sempre vão nos crucificar, sempre seremos odiados. Se odiaram Jesus Cristo, nós somos cristãos, pequenos cristos. Vão nos odiar a nós também. Se você é benquisto, se você é afamado no seu ambiente de convívio, há uma coisa de errado com você. Há uma coisa de errado com você. Porque nós sempre estaremos na contramão. Seguindo a palavra de Deus, nós sempre seremos a minoria. Nós sempre estaremos no caminho estreito e apertado. Portanto, as nossas opiniões, as nossas palavras, a nossa conduta sempre será diferente da maioria, sempre. E se você é aceito no seu convívio e que é bacana, tem umas ideias bacanas, tem uma coisa de errado com você. Porque sempre estaremos na contramão, sempre. Depois de ser uma carta aberta, ou seja, de ser conhecido como cristão, você precisa ser uma carta legível, ou seja, ter um bom porte em Cristo, mas por fim, o mundo precisa ler qual é a mensagem escrita nessa carta. E a carta precisa trazer boas notícias. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo que diz que somos ministros de um novo testamento.
não da letra que representa a lei, mas do Espírito, que representa o Evangelho da graça de Deus, que nos deu uma nova vida em Cristo, trazida pelo Espírito Santo. Então, depois que a carta já foi aberta, e as letras escritas de forma legíveis, aí sim você se torna uma carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens. Está no verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Mas que boas notícias nós temos para quem nos lê. Boas novas. É isso que significa, o Evangelho, boas notícias. E nós somos esses ministros responsáveis para levar as boas novas. Que ler essa carta, quem ler essa carta deve ler as boas novas de Cristo. Quais são as boas novas? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Talvez se pergunte, será que eu sou capaz de levar essas boas novas? Sim, você é. Mesmo que você se ache incapaz, é Deus quem te capacita. Se você se sente incapacitado para levar as boas novas, para pregar o Evangelho, amém, é isso mesmo que nós precisamos, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. João 15, 5 diz, sem mim nada podeis fazer. E aqui nós lemos no verso 5, 2 Coríntios 3, 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem de Deus. Você tem o que precisa, a virtude, o poder do Espírito Santo, como está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então faça o mesmo que Filipe em Atos 8, deixe que o Espírito Santo o controle, ouça o Espírito Santo e ele irá dirigi-lo. Veja que o Espírito Santo vai lhe mostrar. O Espírito Santo mostra não somente pessoas, mas pessoas sem Cristo. Você já se deu conta de quantas pessoas perdidas nos deparamos todos os dias? E nem sempre elas estão abertas por Evangelho, como o eunuco, mas você será que está disposto a ensinar, deixar o Espírito Santo te conduzir e guiar? Corra pelo Espírito Santo, corra atrás das oportunidades que Deus irá concedê-lo. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 30, o Filipe correu, fale pelo Espírito Santo. Note como Filipe usou todos os sentidos do seu corpo para revelar Cristo por meio do seu testemunho. Essa é a carta de Cristo escrita no coração pelo Espírito Santo. Um versículo muito conhecido, mas pouco entendido. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Use a sua vida. Pode até ser que Deus permita que você morra para Ele, isso é uma probabilidade, mas uma certeza absoluta é que Cristo deseja que você viva para Ele, que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Use a sua vida. Certa vez, um homem enviou uma carta para um amigo seu avisando de uma ameaça de morte. O portador esqueceu-se de entregar, e ao saber da morte do destinatário, era tarde. Uma carta fechada e não entregue causou a morte de alguém. Não permitamos que isso aconteça conosco. Somos a carta de Cristo. Sejamos uma carta aberta, e além de uma carta aberta, uma carta legível, e que anuncia a vida maravilhosa em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que haja disposição em nosso coração para sermos usados pelo Senhor. Que como cartas que somos, possamos, ó Pai, ser uma carta aberta, uma carta legível, anunciando sempre as boas novas do Senhor.
Que o Senhor abençoe esses irmãos, que eles possam crescer cada dia mais na graça, no conhecimento, na fé, transmitindo a luz ao Pai neste mundo tenebroso. Que eles possam ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa igreja, que tem nos ajudado, que tem sido instrumento em suas mãos para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.